Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde ao canal Empodere Suas Negras. Meu nome é Iris e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre uma questão que eu tô vendo rolando nas redes e assim, me dá uma vontadinha de falar. E aí, quando dá vontade de falar o que a gente vai fazer, a gente vem gravar vídeo. Porque aí a gente bota logo no mundo, e aí vocês falam também, aí todo mundo fala, e fica essa alegria, que é o benefício de termos redes sociais, não é? É para socializar as coisas mesmo. Então hoje a gente vai bater um papo sobre produtividade em tempos de mocoronavírus. Para você que está vendo isso do futuro e não sabe o que diabo seria um mocoronavírus, pois bem, deixa eu te contar que neste momento que eu estou gravando este vídeo, nós estamos passando por uma pandemia global. Sim, é tão grave quanto parece o nome. É uma pandemia maravilhosamente globalizada de uma doença respiratória causada pelo coronavírus. E aí, o coronavírus, ele é o quê? Ele é um rapazinho que meio que transmite com alguma facilidade, entendeu? Ele passa muito rapidinho de uma pessoa para outra. Um outro porém do coronavírus é que a pessoa às vezes está com ele, mas não sabe que está com ele. E aí, pá, passa para outra pessoa, ele pega as pessoas que estão imunodeprimidas, ele pega os velhinhos. E agora ele tá pegando umas outras galeras também, porque o vírus tá, né, se movimentando, se mexendo. E eu vou lhe falar que esse cenário tem muito mais incertezas do que certezas. E essa coisa de insegurança tá deixando todo mundo com medo, as pessoas em pânico, as pessoas estão tendo crise de ansiedade, estão tendo crises mais de tristezas profundas, aí elas estão indo muito loucas atrás de informação, tem muita informação falsa sendo difundida por aí. Isso tá deixando todo mundo agitado. Enfim, tá um pequeno caos. Mas uma das questões envolvendo digamos assim, a redução da transmissibilidade do coronavírus é quando você toma uma medida de isolamento social. Então o mundo tá meio que em quarentena. Então tá todo mundo, quem pode, trancadinho dentro de casa. E isso está botando algumas coisas nas redes, como foi uma postagem que eu vi outro dia que estava bombando aí, todo mundo compartilhando, que é: se você sair desta crise sem ter adquirido uma nova habilidade, mais conhecimento, um projeto novo iniciado, nunca lhe faltou tempo, faltava disciplina em vista em você. E aí eu li isso e eu falei, mano, que a gente está falando para as pessoas? Vamos recapitular o momento histórico que nós estamos. Então, eu comecei aqui falando dele, né? A gente está num momento de crise global, com uma doença que é relativamente nova e a gente não sabe muito bem como lidar com ela. Alguns governantes falam umas coisas, outros governantes falam outras. Instituições de saúde comentam os dados científicos que estão sendo reportados. E aí A compartilha, B compartilha, C compartilha. Você não sabe as orientações, porque é tudo novo. Estão sendo modificadas conforme novas informações vão chegando. Então você está aqui agora, de repente não precisa usar máscara se você não estiver doente. Passou um tempo, gente, todo mundo usa máscara, mesmo se não estiver doente. E daqui a pouco pode ter uma outra coisa. Por quê? Porque é ainda uma curva de aprendizagem sobre como esse vírus se manifesta. O que a gente sabe é, ele bateu, você começou a exibir sintomas, vá correndo cuidar disso, porque as questões que ele desencadeia levam essas pessoas que anteriormente era um grupo mais restrito a pessoas com algum nível de imunodepressão e as pessoas mais idosas, e agora meio que tá pegando uma outra galera aí. Então a gente não sabe. Então a gente tá num cenário de quê? Incertezas. E aí vem essa pessoa que, vamos dizer que ela esteja bem intencionada. Todas as pessoas que estão falando para você aprender uma língua, para você tirar o seu projeto do papel, para você desenvolver aquilo que você sempre quis e nunca teve tempo, todas essas pessoas vão dizer que elas estejam bem intencionadas? Vamos falar que elas estão bem intencionadas, sim. Só que a gente precisa analisar o contexto que a gente está. E aí, o que eu falei assim, gente, como é que eu posso contribuir com essa discussão naquilo que eu já estudei aí ao longo do tempo? Porque eu estudo desenvolvimento pessoal
há alguns anos já, basicamente desde 2016, 2017 eu comecei a me aprofundar mesmo com vontade, e eu gosto muito de aprender com o pessoal que assim, que já tá muito lá na frente, sabe? Que já tá estudando isso já há uma década, que tem um histórico bem robusto, porque eu gosto de atalhos, né? A verdade é essa. Então, eu vou atrás de quem já sabe muito, porque se eu ficar rodando em cima de quem tá catando uns tiquinhos, isso demora muito pra mim. Então, eu descobri que existe uma pessoa que já tem um tempo, que eu gosto muito desse senhor aqui, Brendon Burchard, e ele fez este maravilhoso livrinho pequeno. A pessoa quase não leu, né? A pessoa não leu ele direito ainda não. Que chama High Performance Habits, que é como pessoas extraordinárias se tornam assim. Esse livro já tem em português, só que a versão ainda é antes da tradução. E esse livro aqui, ele é fantástico, porque o autor, ele é um ator desses que já tem múltiplos número 1 na lista de mais vendidos lá nos Estados Unidos. Ele treinou a Oprah, né? Coisa pouca. Oprah quem? Oprah Who, ela mesma própria. Muitos atletas olímpicos, medalhistas, muitos daqueles super milionários, daquela lista de os 50 mais ricos, os 100 mais ricos, essa galera. Então ele foi juntando no portfólio dele esse reconhecimento dessas grandes figuras e como é que elas têm esses hábitos que deixam elas alcançarem esses patamares. A gente sabe, eu e tu, você, nós tudo aqui preto, a gente sabe que tem tanta coisa nesse meio, né? Tem um monte de coisa. Disso ele não fala aqui não, tá? Mas vamos guardar o que tem de bom? Vamos guardar o que tem de bom. Porque o que, né? A gente não vai entrar nesse assunto hoje. Mas aqui eu só queria trazer uma pessoa que tá enfiada nesse mundo da alta performance, da produtividade, né? Já tem um tempo. Porque, para não dizer que eu tô tirando essas coisas do vazio. Mas quando a gente falar de produtividade, a gente também tem que levar em consideração que ela tem pilares muito básicos, assim. Ele vai aqui para alta performance, que é você realmente ter um desempenho sustentado, com equilíbrio nas áreas da sua vida, e que vai lhe gerando excelentes resultados de forma distribuída. Ou seja, você não faz assim, aí depois você não faz mais nada, aí depois você dá um outro pico. Não. Alta performance é esse tipo de coisa bem equilibrada, em que a pessoa tá harmonizada, ela não tá com a vida dela cagada só trabalhando, não. Então é isso que ele considera alta performance, trocando em miúdos pra gente aqui, né? Que é bem mais complicadinho, mas daquele jeito pra gente entender, pois é isso. Então ele fala também de produtividade, né? Um desses hábitos, grandes hábitos, né? Que ele dá para as pessoas que vivem nesse modo de extrema entrega de resultados mais vida equilibrada é a produtividade. E ele traz o basicão da produtividade para nós aqui, que é que, assim, existem alguns pilares que envolvem a produtividade. Um deles é você ter objetivos traçados, você manter seu foco e você manter a sua energia. E aí a gente vai analisar esses 3 pilares aqui à luz do Mocoronga Vírus e essa nossa situação do momento. Pois é, então assim, vamos lá, traçar objetivos é muito importante, traçar objetivos é importante. Ok, objetivos é importante. E aí a gente tá na quarentena, né? Estamos quarentenado aqui, ou você tá trabalhando de home office, ou o seu trabalho mandou você embora, porque sua função não tem como ser continuada nesse período, ou sei lá o que tá acontecendo com você. Esse momento bem bagunçadinho da vida é a hora no qual você consegue traçar objetivos com nitidez. Estamos falando de traçar objetivos. Mas vamos pegar um também que você já tenha traçado aí. Você falou para você que você escolhe fazer tal coisa, né? Você entende que nesse momento agora a gente está contando com tantas múltiplas variáveis de incerteza que talvez ou um objetivo passado ou um objetivo que você tenha traçado no momento, eles não consigam se sustentar para esse pequeno horizonte que a gente está trabalhando? Pois é, então os amiguinhos estão mandando você ler livros, milhões de livros, você estudar o japonês e você, né, tirar o seu projetão do papel aí. Será que
para a média das pessoas que queiram até mudar suas vidas, elas vão conseguir estabelecer um objetivo nisto nesse momento? Deixei aí para vocês discutirem. Hashtag tranquilo meu objetivo, hashtag nem ferrando. Porque é uma leitura de que cada um vai fazer, entendeu? Então quando você vê a postagem do mocinho falando que você tem que fazer, assim, cara, eu consigo traçar um objetivo nítido pra mim agora aqui? Sim, não, como é que é isso, né? Esse é o estranhamento, esse é o questionamento que você tem que fazer agora no momento, usando os pilares da produtividade que o tio Brandon tá trazendo pra gente no livro. O outro pilar que ele fala que é manter o foco, né? Para você ter produtividade é importante que você mantenha o foco. Foco, vamos destrinchar o companheiro foco. O companheiro foco, ele tem alguns elementos orbitando em torno dele. Eu vou falar sobre um termo que eu não sei se tem tradução para o português, mas eu fazendo assim uma tradução livre do livro, seria paralisação da análise, que é assim, você está recebendo um volume tão absurdo de informação chegando, muita informação, um bloco assim gigante, informação, tanta informação, que você fica meio que assoberbado demais, sabe? Meio que paradão, chocado com aquele tanto de informação, e você não consegue ir nem para um lado nem para o outro. É tanta coisa que você fica assim. Alguma relação com o momento atual você consegue traçar? Quantas notícias de coronavírus você está recebendo no seu próprio WhatsApp? Quantas notícias estão lá no seu feed? Quantas pessoas? Quantas lives? Para onde você olha, tem informações sendo jogadas na sua cara sobre todas as coisas, inclusive esta daqui, agora que eu estou mandando para você. É ou não é uma maneira de você ficar paralisado? Isso a gente está falando de foco. Lidar com um volume absurdo de informações gera essa paralisação, né, da análise que ele chama, que é você ficar com tanta coisa que você não consegue ir para frente. Isso atrapalha absurdamente o seu foco. Outro ponto, né? Distração. Distração reduz, segundo os estudos que ele olhou aqui, e é estudo, menina, tanto estudo, tanta meta-análise que ele traz nesse livro, que é um negócio, é absurdo. Mas um desses grandes estudos falou que distração reduz em até 20% a sua produtividade. Uma distração. Se você estiver fazendo uma atividade que seja mais desafiadora em termos mentais, ele pode reduzir em até 50% o seu foco. Diz pra mim. Nessa época de coronavírus, você não tá se distraindo com nada não, né? Extremamente focado. Você não recebe do nada uma notícia, você não recebe do nada, você tá lá vendo lá as notícias no WhatsApp, nada disso, né? Nada disso. Distração nem passa perto de você nessa época de crise, imagina. Nada, não tá além do normal. Que tem o normal, nossas distrações normais que a gente procura indo pra rede social, e tem também o que tá chegando, né? Não temos isso não. Agora, interrupção. E essa vai especial para você aí, mamãe, você aí, papai, que está em casa com as crianças, tá? Distração. Uma distração, enquanto você está executando uma atividade, pode atrasar ela em até 2 ou 3 horas, só para você voltar ao ritmo que você estava antes de você ser interrompido. Também não tá acontecendo isso no seu home office, que eu sei. Eu tô vendo tudo, é um Big Brother isso aí. Essa câmera que você tá vendo, eu tô vendo você também. Então, nada, não tem problema nenhum. Gente, distração. Eu não sei de onde é que a gente vai padecer desse mal em época de coronavírus. Talvez os seus filhos, o seu cachorro, o seu vizinho que resolveu se mudar e fazer uma reforma no seu apartamento. Não é uma pequena obra, não. É uma reforma. E esse barulho de martelação tá na sua cabeça aí, tem 3 semanas, né? Relato pessoal, aqui breve, mas tudo bem. Enfim. Então, gente, só pro item foco, olha todas as coisas que atrapalham ele
E observa se todas essas coisas não têm relação com o momento atual. Só isso. E agora vamos falar de energia, que ele falou. Traçar objetivos é crucial para a gente conseguir manter um nível de produtividade, manter foco e manter a nossa energia. Energia é basicamente impactada por todas as coisas que estão ao seu redor. E tudo isso interfere na sua energia, interfere na sua produtividade. Não só questões como que a gente já sabe naturalmente, que é tipo nutrição, que é tipo sono, exercício físico, mas as nossas emoções. Emoções positivas interferem positivamente na nossa produtividade. E pensa bem se isso não está sendo uma questão muito, mas muito crítica no momento de hoje. Para analisar como que estão oscilando as suas emoções num mesmo dia, só por conta das notícias do Mocoronga. Diga se não está uma montanha-russa. Às vezes você recebe uma notícia que algum conhecido seu, está com suspeita ou até fez a passagem. Você vê uma notícia de que talvez tenha vacina, opa, era mentira. Tem remédio, não, isso não presta. E aí você tem a sua energia sendo afetada por tudo isso. E aí você vê na postagem falando que você tem que aprender o japonês, você tem que desenvolver uma nova habilidade. Isso não era o problema, a disciplina. O problema é sua disciplina. O problema está 100% dentro de toda a sua inteireza do seu ser. Não tem relação com o que está em volta. Gente, vamos tratar as coisas com honestidade. É isso que eu vou invocar aqui agora, certo? Porque o que acontece, gente, se você tem esse tipo de pilares da produtividade, e se vai ter uma pessoa que eu vou acreditar quando vai falar pra mim de produtividade, é esse autor, porque ele tem esse tipo de histórico, né? É claro que eu preferia que ele fosse uma pessoa preta maravilhosa, mas no caso não é, né? Então você aí, pessoa preta maravilhosa, que tem esse arcabouço de produtividade todinho pra falar, você bota aqui nos comentários quem você é. Eu quero te conhecer, virar seu melhor amigo, quero comprar seu livro, trocar umas ideias contigo. Enquanto isso não acontece, eu ainda vou usando ele como referência por conta do apanhado de informações que ele traz ao longo dos anos sobre isso. Se ele fez essa meta-análise gigante e conseguiu identificar que pro básico da produtividade, é claro que aqui ele está falando em alta performance, então ele dá desse ponto de linha de base, ele vai avançar para quesitos de excelência, e realmente são coisas que você implementando você sente diferença. Eu implementei e eu sinto muita diferença. Mas pro básico, o basicão da produtividade, gente, como que num período como esse a gente pode sequer se cobrar tanto? Se você me acompanha lá pelo Insta, @empodere-suas-negras, eu já acho que você deveria, quando acabar esse vídeo, já ir lá no Instagram e seguir, porque lá tem conteúdo diário. Tá aqui no link da descrição, vai ter também para você ir direto se você quiser clicar. Você, por favor, né, faça esse favor para você mesmo. Lá a gente fala muito de autogentileza. Que não adianta você executar as coisas se isso vai custar pesado para você. Se isso vai desestabilizar você. Se isso vai fazer você se sentir mal. Se você não vai conseguir nem usufruir daquilo que você conquistou. Então, cara, se tá um momento de tanta incerteza, por favor, quando você vê esses extremos, dessas postagens, dessas exigências, veja se é gentil com você fazer isso. Porque eu estou lhe trazendo aqui que pelos principais pilares ali da produtividade, o basicão, a gente está com todos eles sendo afetados nesse momento de crise. Meu amigo, calma. E assim,
Se você que está vendo isso, você é uma pessoa que está conseguindo executar muita coisa. Se você está fazendo tudo, você já desenvolveu, você já subiu, você já desceu, você tirou seu projeto de papel, você está falando japonês, você está fazendo todas as coisas. Tudo bem, maravilhoso, que bom pra você. Eu verdadeiramente fico feliz toda vez que uma pessoa consegue entrar assim no flow e consegue estar desenvolvendo. Eu fico felizona. Mas não tire pela sua régua a medida para todo mundo. Esse vídeo é particularmente para as pessoas que podem estar se sentindo apertadinhas, podem estar se sentindo pequenas, podem estar se sentindo aquém do grande coletivo, porque elas não estão fazendo todas essas coisas. E aí a gente vai falar agora seriamente sobre isso também, porque eu trouxe os principais pilares, falei de onde está saindo tudo isso, e agora nós vamos falar sobre o que é possível para você executar agora. Porque a gente não pode também ficar só à mercê desse grande universo de todas essas informações nos jogando que nem uma folha para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Né? Eu acho que isso aí também não é positivo para a nossa saúde mental, emocional, energética. Não funciona bem isso. Então eu queria que fosse também um patamar de questionamento para você identificar o que é possível. O que é possível? O que é possível para que eu execute durante esse período que eu estiver ou de home office, ou em crise, ou etc. A gente não vai conseguir estabelecer, talvez nessas condições de incerteza, objetivos maravilhosamente com métricas passo a passo, etc e tal. Eu acho que é pouco realista. Pode ser que algumas pessoas consigam. Pode ser que outras pessoas não consigam. Então eu tô tentando falar num geralzão aqui, respeitando o momento que a gente está. Então, respeitando esse momento, o que é possível para você fazer? E eu não quero que você trate 50, 10, 15. Traça uma coisa para você e não abra mão de ter contato com algo que envolva o alcance desse objetivo todos os dias. Todos os dias. Então, assim, redimensiona esse objetivo mesmo, nem que ele seja, vou deixar aqui para você que está se sentindo muito assoberbado com toda essa crise, ter estabilidade emocional. Ele pode ser um objetivo, sim. E a gente precisa ser honesto com relação a isso. Ter estabilidade emocional, eu preciso ter mais estabilidade emocional para lidar com essa questão. Então, o que eu posso incluir na minha rotina todo dia para eu estar mais perto de alcançar esse objetivo? Eu vou incluir pausas no meu dia. O cérebro precisa de pausas. Nosso cérebro, na estrutura dele de funcionamento, ele precisa de intervalos para a gente não entrar em exaustão. Isso também é matéria desse mesmo livro. E aí ele fala não só da importância de férias, né, que são pausas longas, mas no seu dia, a cada 45, 60 minutos, você precisa interromper a sua atividade e fazer uma outra coisa. E não é rede social, é movimentar realmente seu corpo, dar um comando de levantar, andar, respirar profundamente, soltar a tensão, transicionar para outra atividade, né, que você esteja fazendo. Mas, digamos, no seu dia, o que eu posso incluir aqui para ter um pouco mais de estabilidade emocional? Eu vou incluir 2 exercícios de respiração por dia. Um quando eu acordo, um no meio do dia. Eu vou caminhar pela minha sala durante 1 minutinho entre cada coisa que eu tenho a entregar no meu home office ou entre cada tarefa que eu tenho que ajudar as minhas crianças a fazerem. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou reduzir em 2 horas tudo que eu uso da internet hoje nas minhas redes sociais. Por dia eu vou reduzir o consumo dessas redes por 2. Vou cortar 2 horas dessa rede.
Eu tenho aí uma impressão de que nesse período de coronavírus você deve ter aumentado bem o seu consumo de rede social. Então, assim, eu acho que vai dar. Eu acho que você tira 1, 2 horas dessas redes e ainda vai olhar muita internet. Então, não se deixe solto, mas também não se cobre absurdamente. Vai ser esse equilíbrio, vai ser nesse caminho intermediário que a gente vai desenvolver a nossa jornada. Por quê? Porque a gente está passando por essa todos juntos. Estamos todos juntos passando por esse desafio. E as pessoas que estão tendo resultados e estão fazendo seus cursos, estão desenvolvendo seus projetos, que bom. As pessoas que estão com dificuldade de levantar da cama, porque elas estão achando que não tem solução, que vai todo mundo morrer, que as pessoas que ela mais ama são idosas e ela tem medo do que pode acontecer com elas. Essa pessoa precisa se sentir amparada nesse contexto também. E tem coisas que a gente está falando nesse espaço aqui, da super, ultra, mega produtividade, que estão impactando na vida dessas pessoas aqui. E esse é o momento que a gente precisa se juntar, mais do que nunca. Mais do que em qualquer momento que a gente já tenha aí experimentado em outras crises de saúde. Esse é o momento que está globalmente instalada essa questão. Então, isso é um patamar de consciência que a gente precisa alcançar também. O que eu posso fazer e falar que ajude o maior número de pessoas e não só especificamente a minha vida, do jeito que eu vivo, com as coisas que eu faço. Por exemplo, eu preciso, porque eu sempre falo isso, eu não consigo falar para vocês aqui das coisas que eu não pratico, né? Então, eu tive essas 2 primeiras semanas de isolamento social, elas foram profundamente produtivas com gentileza para mim. Eu vivo muito dos preceitos que eu leio, que eu vi postulados desse livro. Eu vivi alguns deles intuitivamente, e aí eu quero falar disso também, mas só para terminar o meu coisa. E eu tive 2 boas semanas fazendo muita coisa. Eu devo ter organizado a edição, as análises de vídeos editados dos 20 vídeos para esse nosso canal aqui. Eu devo ter organizado também o material para fazer mais 2 ou 3 grandes, organizando postagens que são diárias em 2 meios diferentes e são conteúdos separados. Um desses meios são múltiplas formas de conteúdos diferentes e são todos originais. Então, assim, eu produzi loucamente, ainda trabalhando de 8 às 18 e fazendo os meus projetos no trabalho, né? Então, assim, foi muito produtivo para mim. Só que essa semana eu já entrei num outro fluxo. Eu tô com muito mais introspectiva. E se eu não sei me olhar com gentileza, eu já ia começar a querer ficar louca da cobrança. Ah, mas você não viu semana passada? Olha o que você fez. Não, eu preciso respeitar que eu tô num fluxo diferente da semana passada e da outra. E tá tudo bem. Que eu quero ficar mais parada, que eu quero fazer menos alarde, eu quero organizar as coisas. Então, assim, gentileza. O que eu falo, eu preciso internalizar. Eu pratico a autogentileza. E eu deixo aqui um convite para que você pratique a autogentileza também. Agora, vamos falar sobre esse saber intuitivo também, que não tá no livro fodão, que foi o mais vendido do New York Times no ano de... Mas a gente pode falar de produtividade pela perspectiva da sua avó, produtividade pela perspectiva do seu pai, da sua mãe.
o que acontece por conta das demandas para nos manter, demandas de sobrevivência, da estrutura de racismo estrutural que a gente vive, eles com certeza trouxeram para nossa vida milhares de coisas em condições super inóspitas. E eles podem ser, sim, os nossos exemplos de produtividade na prática, dentro da nossa própria família. O que a gente precisa analisar com gentileza também é ver se isso não cobrou deles algum tipo de preço, que seja na exaustão, com alguma doença, com alguma questão emocional. Porque aí a gente vai olhar a perspectiva pela parte da potência, que é de conseguir também, mesmo sem ter todos esses pré-requisitos importantes que o livro menciona, mas da prática, nossa prática, eles são nossa referência de potência, estão dentro de casa. Mas aí a gente precisa conscientemente fazer esse pacto mas eu também vou observar algumas questões relacionadas a como que eu estou fisicamente, como é que está o meu emocional. Eu vou procurar ajuda, eu vou tentar me cuidar um pouco mais, eu vou perceber o que eu posso fazer de forma melhor e não simplesmente repetindo um padrão que veio do biso, da avó, do pai, você e o seu filho e o seu neto. Que a gente tem esses exemplos dentro de casa, eu acho que a gente tem que valorizar mais e mais o saber dessa potência que a gente tem na família, porque são referências próximas. E o seu olho já viu, já absorveu aquilo de alguma forma. Então, assim, vamos também desbravar essa frente. Nesse momento, vamos também, na medida do possível, gerar um espaço de tranquilidade e serenidade para esses mais velhos, tentando acalmá-los, trazendo informação que esteja mais organizada, para eles não se assoberbarem tanto nos grupos de internet, nos grupos de WhatsApp principalmente, né? Coloque essa interlocução com eles de modo a trazer tranquilidade na sua lista de objetivos. Que seja um objetivo cuidar para que você possa ter essa ponte, ser essa ponte. Então, gente, o nosso papo de produtividade em tempo de coronavírus fica por aqui. Conta pra mim o que você achou. Curte se você achou bacana, deixa seu comentário, compartilha, manda pra galera que tava aí meio louca, falando umas coisas que talvez não seja pra todo mundo. Bota esse vídeo lá no grupo deles também. E vamos conversar mais sobre isso, sobre as múltiplas possibilidades da gente poder atravessar esse período sem ter tanta cobrança, com mais e mais e mais autogentileza. Seja você a primeira pessoa a cuidar de você, e aí as outras pessoas também vão começar a perceber esse movimento novo acontecendo em torno de você e vão se aproximar e querer saber o que é isso que está acontecendo contigo. Tenha isso como um objetivo também, de exercer essa influência tranquila, serena, nesse momento. Contribua para que essa frequência se eleve, essa frequência do medo e do pânico, ela é muito baixa. E isso tudo faz com que algumas coisas fiquem presas e padrões fiquem se repetindo. Mas isso é papo para um outro vídeo. Hoje a gente falou da nossa amada produtividade. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Curte, se inscreve nesse canal, gente. Não deixe passar essa oportunidade, porque nós estamos aqui para passar esse conteúdo maravilhoso de nós, para nós, por nós. Beijo!